Queremos desejar a todos vocês uma boa noite, a todos vocês que estão conosco nesse estudo via Zoom, ou se você está assistindo aí pelo YouTube, que você possa ter um bom estudo. Nós estamos fazendo esse curso, o curso Lar e Família, bem-vindos, e nós estaremos hoje abordando a lição 7. E o título é Emoções sob controle. Quero aproveitar esse momento para nós começarmos a nossa reunião fazendo uma oração. Então, convido você a fechar os seus olhos para juntos aí nós orarmos a Deus. Oremos. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer por teus cuidados, por tua proteção e pedir que o teu Santo e bom Espírito continue conosco. Neste momento, ao estudarmos a tua palavra, ao estudarmos esse tema tão importante, do curso que nós estamos fazendo nesse período com o nosso cônjuge, e nós queremos enriquecer nosso relacionamento com ele e também contigo. Nos ajude e agradeço a cada um que está presente e aqueles que estão nos assistindo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Conforme nós já havíamos mencionado, o nosso estudo de hoje é a lição 7, Emoções sob controle. Uma vez eu ouvi de um professor, e ele dizia com relação a emoções e ao nosso comportamento, nosso temperamento, e ele dizia assim: todo mundo tem pavio. Tem alguns que têm um pavio longo e outros têm um pavio curto. Eu não sei você, se você tem um pavio longo, se você tem um pavio curto. A questão é que, em meio a tudo isso, algumas pessoas, por simples coisas, por coisas muito pequenas, elas explodem muito rápido. Algumas pessoas, elas demoram mais para explodir. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre emoções. Todos nós aí fomos criados com o coração cheio de desejos. Nós fomos criados com sentimentos. E esses sentimentos são expressos por nossas emoções. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Nós temos sentimentos que são expressos pelas emoções. E elas dão cor à vida. São uma forma de responder ao ambiente, preparando-nos para uma ação. Emoção, portanto, é importante. As emoções são importantes até mesmo para nós aí agirmos. E isso é um ponto para nós considerarmos no estudo de hoje. Em si, elas são neutras, mas em muitos casos, elas têm sido origem de sofrimentos para muitos que simplesmente não conseguem se dominar. Ou em outros casos, para os outros que precisam conviver com alguém que tem dificuldade de lidar com suas próprias emoções ou as dos outros. E você, na sua casa, como tem sido aí o teu relacionamento com o teu cônjuge, com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com teus pais, com os teus irmãos? Como tem sido as emoções aí? Elas têm se aflorado a cada dia? E no trabalho? Tem aquelas pessoas que muitas vezes tiram você do sério? Hoje nós vamos aí ver algumas dicas que a Bíblia nos menciona, que a Bíblia nos deixa para nós aí controlarmos as nossas emoções. Vamos aqui então, falando da nossa emoção e da nossa família, nós vamos mencionar e abordar o primeiro tópico aqui, o primeiro ponto, nós e a nossa família, você e a sua família, de como controlar as nossas emoções. Serão algumas dicas que nós tiramos da própria palavra de Deus. Então vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o controle emocional? Essa é a primeira pergunta. Lá no livro de Jó, o capítulo 5, versículo 2, diz assim: porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Então aqui está mencionando que a ira, ela destrói. Na verdade, ela destrói não só a pessoa, como destrói relacionamentos, ela destrói também aí a nossa comunhão com Deus. Por isso nós devemos ter todo cuidado. O livro de Jó aí nos dá a primeira dica. Em Jó 18, 4, nós vemos assim: ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? E aí diz mais:
remover-se-ão as rochas do seu lugar? Então aqui, o que a Bíblia diz sobre controle emocional? É claro que a Bíblia, ela nos dá uma ênfase aí, que é importante nós termos um equilíbrio, termos um controle emocional e buscarmos esse controle aí constantemente. E nós vamos ver depois algumas dicas para isso. Perder o equilíbrio emocional é algo que nós sabemos que não é saudável. Eu repito, não é saudável para a gente e não é saudável para as pessoas que se relacionam conosco. Próxima pergunta diz assim: o que podemos aprender com Jesus ao lidar com as nossas emoções? Lucas 19, 43, nos diz algo bem interessante. E aqui eu quero listar pelo menos aí 4 tópicos, né, que vão mencionar aquilo que nós podemos aprender com Jesus. Primeiro deles, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos se cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. E aí eu pergunto, imagine você cercado por teus inimigos, cercado por pessoas que não gostam de você e que desejam o teu mal. O que você iria fazer, né? E de fato, esses dias acontece com todos nós. Pessoas que muitas vezes têm inveja da gente, pessoas que desejam o nosso mal, que não querem o nosso sucesso. E o nosso sucesso atrapalha e traz até tristeza para as pessoas. E muitas vezes elas irão nos cercar. Mateus 26, 38 nos diz assim também: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então aqui nós podemos dizer que, assim como Jesus, nós também teremos momentos que nós teremos medo. E nós teremos momentos de tristezas. Tudo isso pode acontecer comigo e contigo. Uma outra coisa que pode suceder conosco se encontra lá em Lucas 15, 10. Lá diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Um outro sentimento que aconteceu com Jesus, que pode acontecer conosco, é a alegria. Jesus ele ficava alegre quando alguém se arrependia. Os anjos ficam alegres quando alguém se arrepende. Mateus 27, 43, nós vemos assim: confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Você em algum momento já se sentiu desamparado? Já se sentiu abandonado? Todas essas emoções, elas aconteceram com Jesus. E nem eu e nem você estamos livres disso. Em cada uma dessas situações, Jesus expressou as suas emoções: a ira, a tristeza, a alegria, o medo e o afeto de forma equilibrada. A grande questão não é que não podemos expressar as emoções, mas o ponto principal é como fazê-lo de forma saudável. Em várias situações que acontecem em nossa vida, situações de estresse, situações de medo, situações de alegria, de vitórias, nós devemos buscar o equilíbrio emocional, porque isso é saudável. Expressar as nossas emoções de forma equilibrada é algo que Deus deseja para mim e para você, seja qual for a situação que nós estamos e estaremos vivendo. Próxima pergunta nos diz o seguinte: o que você pode fazer quando estiver dominado pela emoção? Ou alguém da sua família perder o controle? A Bíblia nos dá aqui uma dica fundamental. E a dica é assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, de forma bem simples, a resposta é vigiar e orar. Esse é um dos segredos fundamentais quando nós desejamos aí dominar a nossa emoção. Quando alguém da nossa família perdeu o controle, né? Uma das coisas importantes é a oração.
Essa semana eu visitei alguém e eu estava mencionando justamente para um casal e para alguém específico, né, para a mulher, aonde eu mencionava o seguinte: quando um não quer, dois não brigam. Então, quando um está brigando, quando um está gritando, a melhor coisa não é revidar. A melhor coisa, naquele momento, é orar em silêncio, pode ser em pensamento. Você pode meditar e não falar nada. Eu contei para ela uma história, uma ilustração de uma mulher que vivia brigando com o seu marido. E era toda vez a mesma coisa. E os dois sempre saíam feridos nessa história. Mas ela ouviu falar de um sábio que sabia dar bons conselhos e que ajudava todas as pessoas, principalmente na área de relacionamento. E ela, ali, depois de muitas tentativas e nada ter sido bem sucedido, ela resolveu agora tentar a sua última tentativa e ir até esse sábio, buscar um conselho. E quando ela chegou lá, disposta a pagar o preço que fosse, caso o sábio ajudasse ela nesse problema familiar, nas brigas com o seu marido, ela perguntou o seguinte: o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para que não tenha mais briga no meu lar, para que tenha paz na minha família? E o sábio simplesmente falou para ela: olha, eu tenho a solução para o teu problema. Aqui está a água milagrosa. E essa água milagrosa é muito fácil de ser utilizada. Quando o seu marido chegar e ele começar a discutir, e ele começar ali a demonstrar que deseja brigar, você precisa pegar essa água e tomar essa água. Mas, na verdade, você não deve engolir essa água. Você deve ficar com ela na boca. Não pode cuspir e nem engolir. Fique com ela na boca até o seu marido parar de gritar. Aí você pode jogar fora ou pode engolir essa água. E essa mulher começou a fazer isso. E na primeira vez que ela fez isso, o marido gritou, brigou, e ela não revidou. De repente, ele parou e saiu. E toda vez quando ele chegava em casa e queria brigar, ela fazia isso. Até que chegou o momento que ele falou o seguinte: olha, eu quero te pedir perdão, minha querida, porque durante alguns dias eu tenho sido muito chato contigo, tenho brigado, tenho gritado, e você não tem feito nada comigo, e eu, sem motivo, tenho sido tolo, e eu quero te pedir perdão. E agora eles fazem as pazes, e as brigas param de acontecer ali naquele lar. Na verdade, essa história, ela reflete aquela frase que eu falei para vocês. O que um não quer, dois não faz. E foi justamente dessa forma que parou as brigas naquele lar e a paz começou a reinar. Porque agora, quando um brigava, o outro não revidava. E logo paravam-se as brigas. A oração nos dará aí o controle emocional que nós necessitamos e nos dará a sabedoria que nós precisamos para resolver os conflitos emocionais, ou seja, qual for o conflito que nós estamos passando. Então essa é uma dica que eu considero aí com muito carinho. A emoção não se defronta com a emoção ou razão, mas pelo espírito. A melhor forma de equilibrar as emoções é através de uma vida de oração e de comunhão com Deus. Devemos permitir que Ele seja o Senhor das nossas emoções. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: mas se alguém gritar comigo e eu não revidar, eu não vou estar sendo eu mesmo, eu vou estar sendo falsa. Não é questão de ser falso ou falso, mas é questão de você deixar Deus ser o Senhor da tua vida. Quando você se entregou a Ele, você decidiu: Senhor, eu desejo que o meu eu morra para que tu possas viver. Então é justamente isso que você estará fazendo. Quando você começa a seguir a vontade de Deus, você pede a orientação dele e sabedoria, você vai estar deixando o teu eu morrer e Jesus viver. E isso significa ser cristão. E isso nós fazemos com uma vida de comunhão e com uma vida de oração. O que Deus pode fazer se em algum momento nós nos descontrolarmos emocionalmente? Salmo 145:14 nos ensina: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Eu aprendi que o problema não é cair, permanecer caído.
Então, se você cair, mas se você se levantar com o poder de Deus, Ele estará aí pronto para te ajudar e para te confortar e te levantar. E esse é o segredo aí que nós podemos fazer quando nós perdemos o controle emocional. Eu não sei se eu estou falando hoje para alguém que tem essa dificuldade no seu lar, nos seus relacionamentos, mas o segredo é que Deus quer te ajudar, se você assim permitir. Vamos para a parte final agora do nosso estudo, que fala sobre a minha família, a sua família e Deus. E a primeira pergunta aqui é: qual é o fundamento para edificarmos o nosso caráter? Em Mateus 7, 24 e 27, diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, essas são palavras de Jesus, mas não só escuta, mas pratica, ele é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha é aquela que não vai ser destruída com o temporal, com a água, com a enchente. Mas a água sobre a areia, ou melhor, a casa sobre a areia, é aquela que vai ser destruída com qualquer chuva, com qualquer vento. Que eu e você possamos aí fundamentar a nossa casa sobre a rocha. Qual é o segredo? Ouvir a palavra de Deus e seguir os seus ensinamentos. Se quisermos ter um controle ou ter autocontrole em todas as situações, precisamos edificar as nossas vidas em Jesus Cristo, através da comunhão e através da oração. A próxima pergunta diz o seguinte: quem pode nos ajudar a reconhecer e escolher entre o certo e o errado? A Bíblia nos revela no livro de João, o capítulo 16, o versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqui está falando de alguém específico. Essa é uma oração que Jesus fez e ele prometeu enviar ali o Consolador. Esse Consolador é a pessoa do Espírito Santo. E é justamente ele que vai vir, que vai nos convencer, que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, né? Então é o Espírito Santo que vai nos ajudar e que nos ajuda a escolher entre o certo e o errado. O Espírito Santo nos convence do que precisamos mudar em nossas vidas. Ele nos faz entender o que é pecado e o que é justo em nossas vidas. Que eu e você possamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. Quem deve ser o nosso exemplo? Essa é a próxima pergunta do nosso estudo de hoje. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, quem é o nosso exemplo? O nosso padrão não é pastor, não é pai, não é mãe, não é o irmão da igreja, não é um amigo, não é presidente. O nosso padrão, ou pelo menos deve ser o nosso padrão, nosso objetivo de vida é se assemelhar com Jesus Cristo. Ele é o exemplo que todo cristão deve seguir e buscar. E se você quer ter um relacionamento saudável, quer controlar as suas emoções, Jesus Cristo é o exemplo para que possamos seguir aí de uma forma efetiva. O que Deus quer que desenvolvamos em nossa vida? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém. Muito obrigado. O que Deus quer é que eu e você tenhamos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é uma coisa ou outra. São todas essas. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. Tudo isso eu e você devemos desenvolver. Mas isso nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus.
Somente Ele vai nos ajudar. A expressão do fruto do Espírito Santo indica que, se nós permitirmos, Ele nos ajudará a crescer em cada uma dessas coisas, ou uma dessas áreas que são importantes para a nossa vida. Ele deseja isso. Ele deseja cada dia nos colocar no nosso coração o seu fruto, o seu Espírito, que é o Espírito Santo. De que forma podemos vencer os nossos maus hábitos? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Aqui está algo fundamental. Somente deixando o nosso eu morrer é que nós conseguiremos desenvolver bons hábitos e evitar os maus hábitos que nós temos. Hábitos, muitas vezes, que são o nosso caráter, que fazem parte da nossa vida, que nós carregamos desde a nossa infância. É somente com a ajuda de Deus, é somente deixando o eu morrer, crucificando o meu eu, para que Cristo possa viver. Não há outra forma, né? E agora, para nós pensarmos, se olharmos para o lado brilhante das coisas, acharemos bastante para nos fazer animosos e felizes. Se dermos sorrisos, eles nos serão desenvolvidos. Se pronunciarmos palavras animosas, agradáveis, elas de novo nos serão dirigidas. Mente, caráter e personalidade, página 758. Eu gosto desse princípio, que esse é o princípio da ação e reação. Toda ação tem uma reação. Amor gera amor. Ódio gera ódio. Raiva, brigas geram raivas e brigas. Então, que eu e você possamos aí desenvolver o amor, a bondade, porque certamente nós iremos colher. E agora, eu quero junto com você tomar uma decisão em família aí. E a primeira decisão é: você deseja vencer os seus ressentimentos? Você quer o poder de Deus na sua vida para conseguir lidar com as suas emoções? Se a resposta for sim, Deus seja louvado, porque essa é a vontade dele para mim e para a tua vida. E agora, eu decidi andar como Cristo andou, fazendo dele o meu guia, pelo poder do Espírito Santo. Quero permitir que o Espírito Santo me ajude a desenvolver o fruto do Espírito Santo em minha vida. Esse é o seu desejo? Se for o seu desejo, eu quero convidá-lo nesse momento a fechar os seus olhos para juntos nós orarmos. Bondoso Deus, nós precisamos da tua ajuda para desenvolver bons hábitos, para abandonar os maus hábitos que nós temos, para controlar as nossas emoções. Para, Senhor, mesmo em meio ao medo, em meio às frustrações, em meio aos ressentimentos, em meio a tantas emoções, nós temos uma postura equilibrada, amando, respeitando, e não dependendo das circunstâncias, para que possamos ser pessoas fiéis, e pessoas que honram e seguem a tua palavra, os teus mandamentos. Nós decidimos, Senhor, através do Espírito Santo, deixar o nosso eu morrer e deixar Cristo viver no nosso dia a dia, no nosso coração, na nossa família. Nos ajude no nome dele. Amém. Que essa possa ser a minha decisão não só hoje, mas sempre. E possa ser a tua decisão também. Amém.